Estamos de volta com a Opinião Minas, que hoje recebe o jornalista e escritor Ricardo Viveiros. Pois é, Ricardo, a gente estava falando no bloco anterior de que esse livro, eu vou até mostrar a imagem aqui que você disse que emociona, é o passarinho e o poeta pensando. E você, por causa desse livro, você já está pensando em outros dois. Um é a Saudade, né? Que você vai lançar esse ano. O Saudade sai para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que é em agosto. E tem outro que sai para o ano que vem, que chama-se Como Encontrar uma Princesa. Também um tema especial. É a história de um reino que tem, claro, a bruxa do reino e o mago do reino. Eles vivem brigando, um pelo bem, outro pelo mal. E há um casal de reis que não tem filhos. E o povo do reino quer que eles tenham filhos para continuar o reinado, enfim. E a bruxa impede que a rainha engravide. E o mago consegue, vitoriosamente, que a rainha engravide. Só que a bruxa de vingança faz a menina nascer com um pequeno defeito físico. Olha só. E aí... A Disney vai gostar disso. E aí, curiosamente, ao invés desse pequeno defeito físico ser uma coisa contra ela, é a favor. E o livro mostra isso até o final. Eu tô vendo que você se apaixonou para escrever para criança. Você é um bom contador de histórias para criança? Agora você tocou num ponto curioso. Você sabe que na minha carreira inteira eu só escrevi poesia, escrevi biografias, escrevi contos, história, livros didáticos, etc. E nunca escrevi para criança e adolescente, porque eu acho um público muito difícil, muito exigente, né? E um público que está em formação, em crescimento, e aí a responsabilidade sua de influenciar nisso é muito grande. Então, por respeito à criança e ao adolescente, eu nunca tentei, nem quis escrever para eles. Mas sempre fui um grande contador de histórias, segundo os meus filhos, os meus netos e os amiguinhos. Então, volta e meia, o seu retorno também. Você chegar na minha casa, eu estou lá sentado e tem lá os coleguinhas do Miguel, que é o caçula, de 10 anos, como o do Felipe, que é o do meio, o Ricardo, que era o primeiro, também trazia os amiguinhos e eu contava histórias. E eles riem, porque eu interpreto, faço vozes e tal. Mas daí, a escrever, nunca pensei. E agora me entusiasmei com isso e tenho feito com muito gosto, com muito carinho, mas buscando esses temas que as pessoas têm medo de tratar. Pois é, porque esse livro, esse aqui, é igual o Ziraldo falou, para 8 a 80, e esses outros também têm essa mensagem? Também tem esse viés, que são livros que a criança lê, o adolescente lê, mas o adulto se encanta também. Agora, o Ricardo, esse livro, né, vou voltar um pouquinho nisso, porque realmente é uma história triste, mas muito bonita, assim, o que resultou disso, né? Muita gente deve pensar assim, mas vale a pena remexer essa ferida? Porque eu noto que você fica emocionado quando a gente fala do problema. O que significa a mais isso para você? Não, quando você, por exemplo, a vida é feita de perdas e ganhos. Essa é a grande função do livro, explicar e fazer as pessoas entenderem que a vida é feita de perdas e ganhos. A vida é um jogo, né? Você, desde da luta do espermatozoide entre milhões para fecundar o óvulo, onde um ganha e milhões perdem, você está sempre um sobrevivente, né? Na verdade, cada um de nós é sempre um sobrevivente, na arte da vida. Então, essa vida é sempre feita de lutas e perdas e ganhos e perdas e ganhos. Entender isso é importante para você lutar mais e talvez até ganhar mais do que perder. Muito bem, eu costumo dizer que a vida é uma esquina onde você encontra e desencontra pessoas. O seu mérito será encontrar mais do que desencontrar mais, né? Então, você não está, em tese, nunca preparado para a perda. Perda, nem criança, você vê que seu filho perde um joguinho, fica bravo, chora, né, e tal. Perde o futebol, você fica aborrecido, ninguém quer perder nada. Então, qual é a ideia? A ideia é de que você, quando perde, pode estar ganhando e não sabe. Precisa entender o processo, é o crescimento. Eu convivi como jornalista com várias pessoas, e uma vez o Carlos Drummond de Andrade, outro grande mineiro, disse para mim o seguinte: olha, na felicidade você tem momentos de satisfação, mas você ganha pouco. Na adversidade, na tristeza, você cresce, você aprende muito, você adquire conhecimento, se você tiver sensibilidade para isso. Então, curiosamente, às vezes o que aparenta ser ruim está lhe dando força e condições de viver melhor e construir. Depende de você. Depende da maneira de você entender isso. Então, é claro que me emociona, porque foi uma perda dura. Na verdade, naquele momento, eu tinha perdido meu pai há 5 anos, a minha mãe há 1 ano,
e perdi meu filho e a minha neta. Eu olhava para trás, não tinha passado. Eu olhava para frente, não tinha futuro. Então é aquela sensação da solidão total e absoluta. Muitos se pegam com a religião, outros se pegam com a bebida, outros se pegam com a droga, outros se pegam com a loucura, né? E eu parei e fiz uma reflexão de tudo isso. Primeiro, sofri tudo que eu podia sofrer. Fui ao fundo do poço, chorei tudo que eu tinha que chorar, fiquei triste, tudo que eu tinha que ficar e tal. E aí, naturalmente, é a lei da vida, quando você chega ao fundo do poço, só tem uma saída. Ou ficar lá ou voltar. E aí eu voltei. E voltei procurando voltar melhor, crescer, né? Aprender, tirar uma lição daquilo. E foi o que o texto do livro me ajudou. Então eu transformei... Que está ajudando muita gente, né? Exatamente. Eu transformei uma tragédia numa lição de esperança, de amor, de solidariedade, de encantamento e de compreensão do perder e ganhar. Aqui atrás a gente diz assim, olha, né? Um dia o destino muda tudo porque ganhar e perder faz parte da vida. Então, esse é o jogo. Agora, você está preparado para esse jogo? Tem gente que diz para mim assim, se o livro é de autoajuda, eu falo, olha, eu não tenho preconceito com nada. Mas não é autoajuda. Porque, embora ele tenha me ajudado assim, e esteja ajudando as pessoas, o objetivo não foi esse. Eu estou aí colocando uma metáfora poética de algo que me passou, mas que é algo que eu vejo com suavidade, delicadeza, encantamento, que eu vejo como lição de esperança, de amor, de solidariedade. Né? E isso aí deve ser uma coisa que também te enche os olhos, porque você é um batalhador da paz também, né? Sim, já ganhou até prêmio na ONU. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, dessa luta. Porque a paz é a ausência de perturbações. E nós temos muita perturbação nesse mundo, né, não? Pois é. Como caminhar? Essa é uma grande verdade. Olha, a educação que eu recebi dos meus pais e que foi a que eles receberam dos meus avós, sempre foi uma educação de respeito ao próximo. E para respeitar o próximo, você precisa primeiro respeitar você mesmo. Essa coisa de ajudar o outro, você precisa primeiro, curiosamente, ser um pouco egoísta. Porque se você não cuidar de você, se você não estiver bem, se você não estiver tranquilo, você não tem condições de ajudar ninguém. Então você primeiro precisa cuidar bem de você, em todos os sentidos, cuidar da sua saúde, cuidar da sua cabeça, do seu físico, estar bem e tal. Aí você olha o próximo e está em condições de dar a mão ao próximo. Se sente bem para ajudar. Se sente bem e capacitado para ajudar o próximo. Então eu sempre, nessa coisa da educação familiar, fui comprometido comigo e com o próximo para que a vida fosse melhor. É uma coisa natural, não é religião, não é filosofia, não é nada. E desde pequeno eu participo de ONGs e tal, eu também fui... participou da ditadura, também lutou muito. Em 68 eu fui preso, fui torturado, saí do Brasil, fiquei no exílio 8 anos, voltei, reconstruí minha vida e não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho desejo de vingança, de nada. É aquele negócio, né? Foi um aprendizado. Hoje você tira exatamente, cresci, aprendi, né, e tal. Então, eu participo de várias ONGs, sou comprometido, sempre como jornalista, fui buscar fazer matérias de direitos humanos, matérias investigativas, matérias de denúncia de abuso, de desrespeito e assim por diante. E eu acho que essa é uma luta de todo mundo. Às vezes o pessoal diz, o Ricardo e tal, eu digo, olha, eu não tenho mérito nenhum, eu sou normal. Não, mas você, então, olha, como a média é ruim, às vezes o normal vira ótimo sem merecimento. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer e o que eu acho que todo mundo tinha que fazer. Você é aquele passarinho que vai apagar o incêndio, né? Exatamente. Eu quero cumprir a minha parte. Exatamente. Eu quero ter a consciência tranquila que estou cumprindo a minha parte. E não estou comprando lugar no céu, nada disso. Não tenho nenhuma preocupação com isso. Eu quero fazer o meu para eu me sentir normal. Agora, eu vou entrar num assunto aqui, porque eu vi uma entrevista sua recentemente e eu fiquei muito curiosa. E, inclusive, não sei por que você não escreveu uma crônica sobre isso, da sua fobia por baratas. Achei as histórias envolvendo as baratas dignas de um livro, com certeza. Como é que é isso aí? Você nunca pensou nisso? Não, nunca pensei. Essa história é divertida. Eu desde pequenininho, eu não gosto de barata e vou explicar por quê. Papai era médico e era estudioso, cientista, tinha laboratório e tal. E talvez, no intuito de educar a gente, o que ele fazia? Ele dizia assim, não é para levar a comida para o quarto, não é para andar descalço, o pijama é só na cama,
porque contamina, porque isso, comida no quarto atrai bicho, o bicho anda na rua, no esgoto, traz doença para casa. Ele tinha a razão dele. E eu acho que, para assustar a gente, ele pegava a barata, botava no microscópio, no laboratório, levava a gente pequenininho para olhar e falava assim, olha que bicho imundo, olha a pata dele, ali tem tal bactéria, tal verme, tal não sei o que, tal, ele leva isso para o quarto, quando você leva a comida para o quarto e tal. Aí eu já fiquei traumatizado com a barata, porque é um bicho horroroso, nojento, esteticamente feio e tal. Depois, quando eu tive preso na ditadura, eu fui torturado com barata. Nossa. E aí isso exacerbou. E eu fiquei com trauma de barata. Eu não tenho medo de barata, eu tenho pavor de barata. E eu aí acabei. A vida é muito engraçada. Você tem medo de uma coisa, nós estamos aqui reunidos, várias pessoas, se a barata entrar, ela vem em mim. Parece que ela sabe que é eu que tenho medo. Então, ela fica muito maior do que ela é, né? E fica um monstro terrível. E eu acabo sendo vítima de barata. E aí eu fui juntando histórias, tem histórias ótimas. Dá realmente um livro. Dá um livro. Mas eu acho um livro muito assustador, porque barata é um negócio horroroso. Quem sabe acaba com a fobia? Agora, pra gente encerrar, nosso tempo está acabando, infelizmente, queria que você falasse rapidinho sobre a Rio+20. Nesse trabalho seu também de grande importância no meio ambiente, preservação do meio ambiente. Olha, lá atrás, na ECO, já se tratou tudo isso que voltamos a tratar na Rio+20. E, infelizmente, os resultados foram muito poucos. O ser humano, ele costuma ser muito egoísta. Tem um ditado baiano que eu acho muito engraçado para mostrar isso, que é assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, as pessoas são muito preocupadas com si mesmas. E, nessa preocupação exagerada, tratam mal a elas próprias. Porque se eu não preservar o meio ambiente, se eu não cuidar da natureza, eu vou estar acabando com o meu próprio futuro, dos meus filhos, dos meus netos. Vai faltar água, vai faltar energia, vai faltar comida, né? Então eu estou atacando a minha própria segurança. O sujeito pensa que não. Ele pensa assim, olha, eu vou fazer a barba com a torneira ligada, eu vou ficar meia hora no chuveiro, tanta água, e eu estou pagando, eu posso pagar. Quer dizer, essa cabeça pequena do ser humano que tem que mudar, porque nós estamos caminhando para uma situação muito difícil de futuro que a gente vê no filme de ficção científica e fala, isso é cinema. Não é, não. Vai ser realidade muito antes do que a gente imagina. A Rio+20, infelizmente, frustrou de novo, embora tenha pontos importantes. Esse encontro das maiores cidades do mundo já é uma demonstração de vontade de resolver o problema. E há pessoas sérias, há algumas pessoas ainda na política que estão lutando por melhorar esse estado de coisas. Então, de novo, educação. E, de novo, a responsabilidade de cada um de nós. É isso, então. Ricardo, muito obrigado pela Mas já acabou meia hora. Pois é, tá vendo? Rapidinho, Nossa, você tem que voltar aqui agora lançando os outros dois livros, viu? Simpático é você, foi um prazer muito grande conversar com você. Prazer foi meu e muito obrigado aos seus telespectadores. Então. Ok, para falar do outro livro. Vamos. Gente, esse livro é um presente, viu? Além de ótimo para as crianças aprenderem a lidar com qualquer perda, ele vai emocionar muitos adultos. Quer um? Então entre no link promoções do Facebook da Opinião Minas e concorra. Mas lembre-se, é preciso curtir a página e compartilhar. O programa de hoje fica por aqui, mas continua na internet. Acesse youtube.com/OpiniãoMinasTV. Um ótimo dia a todos. Tchau!